Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, que alegria recebê-las, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, é uma alegria imensa termos esta oportunidade e privilégio de louvarmos ao nosso Senhor. Vamos iniciar esse nosso culto orando. Oremos. Senhor, nós te louvamos pelo teu infinito amor, pela tua grande graça. Te louvamos pela liberdade de culto que nós temos em nosso país. Pai, recebe a nossa adoração, fala conosco através da Tua palavra, das canções. Escuta a nossa voz, ó Deus, quando clamarmos a Ti. E recebe esse nosso culto que é feito para Ti, ó Pai. Apesar de lábios imperfeitos, de corações impuros, apesar de falhos e pequenos pecadores que somos, nós entregamos este culto a Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor? Salmo 51. Salmo 51, versículos de 1 a 12. Salmo 51, versículos de 1 a 12. Salmo 51, de 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados,
e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Esse salmo é um salmo penitencial, um salmo de confissão. Ele quer gerar em nós uma reflexão e arrependimento sobre os nossos pecados, sobre as nossas falhas. Nós sabemos que todos os dias, por pensamentos, palavras, atos, ou mesmo pela omissão de não fazer o bem quando deveríamos, somos pecadores. Às vezes eu ouvia, você está em pecado. Não, nós não estamos em pecado, nós somos pecadores. É uma condição inerente ao ser, não é um estado assim, acolá. Acordamos pecadores, dormimos pecadores, salvos pela graça de Cristo na cruz, porém ainda pecadores. Mas isso não nos isenta do arrependimento sincero, da confissão e da mudança de vida. Então, por alguns instantes de oração silenciosa, vamos refletir sobre a vida que estamos vivendo. Você sabe o que você faz que desagrada a Deus. Vamos orar silenciosamente, confessando os nossos pecados ao nosso Senhor. Pedir ao presbítero Paulo que ore, interceda por nós. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos na Tua casa para louvarmos, bendizer Teu santo nome. Após esse dia tão maravilhoso, ensolarado que nos deste, pela vida, pela saúde, pelo alimento para os nossos corpos. Ó Senhor, te agradecemos por esta Tua casa, por podermos estar aqui, e te agradecemos, Senhor, por todos os integrantes, pelos presbíteros, os diáconos, a SAF, os jovens, o grupo de louvor, que somos tanto abençoados por Ti. Ó Senhor, te agradecemos pelo nosso pastor, pedimos, Senhor, que Tu estejas com ele nesse momento que vai nos trazer a Tua palavra, para que ela cale bem fundo em nossos corações e possamos estar refletindo, Senhor, no decorrer desta semana. Também, ó Pai, te pedimos bênçãos ao nosso presidente da República, seus ministros, nosso governador, nosso prefeito, e nesse momento de eleições, que o povo reflita muito a respeito e que os eleitos realmente trabalhem pelo Teu povo. Tudo isso, Senhor, te peço, te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Nós vamos louvar ao nosso Deus com cânticos. Então, hoje João Veríssimo e Fabrício Baldo estão incumbidos de nos conduzir ao louvor. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé então para a gente poder estar adorando ao nosso Deus. O João vai estar conduzindo o louvor nessa noite, ele é um novo integrante do grupo, né? Ele já está algum tempo caminhando conosco, assim como vai ter outros que estão entrando, então a gente está num processo, né, de inserir novas pessoas para o grupo de louvor. Se você tem interesse, toca, venha falar comigo que a gente conversar. Amém? Vamos louvar com alegria nessa noite ao nosso Deus, então. E você que veio preparado com o seu dízimo, com a sua oferta, durante as canções, pode vir à frente e depositar aqui no gasofilácio. Então, são 3 ou 4 canções, pode ficar à vontade para depositar a sua oferta. Você que é visitante, não sinta-se constrangido, né? É uma bênção para os membros da igreja, mas
fique à vontade, desde que seja espontâneo, liberal. Dízimo nunca é uma troca que a gente faz com Deus, é gratidão e amor porque Ele fez por nós. Então, durante as canções, podem ficar à vontade para depositar os seus dízimos e ofertas, pois o Ministério de Louvor ora também pelos dízimos e ofertas. Te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Te busco toda hora, espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, mas eu quero ver, Senhor, te quero Vamos continuar louvando ao Senhor. Perto quero estar, aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei.
se comparado ao que apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. O céu se reveste de trevas, não temos o Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas da
seja o encapela do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a maltratar, se leva ao Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem ao meu mandar, sossegar, sossegar, convosco estou para vos salvar, sossegar, mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, a dor que perturba minha alma, te imploro, venha acudir, e ondas do mal que vem correm, quem me virá valer, não tardes, bom mestre, estou quase a perecer, as ondas atendem ao meu mandar, sossegar, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem ao meu mandar, sossegar, sossegar, convosco estou para vos salvar, sossegar, mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar, o meu coração goza calma, quem não poderá findar, firme ao teu lado, ó mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu, as ondas atendem ao meu mandar, sossegar, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mar, traz águas não podem a naufragar, me leva ao Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem ao meu mandar, sossegar, sossegar, convosco estou para vos salvar, sossegar. Amém, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por nos trazer aqui essa noite, Senhor, e poder estar adorando ao Teu nome. Cuide de cada irmão, Senhor. Cada um que esteve aqui, Senhor, cada um que está assistindo em suas casas, que o Senhor possa estar cuidando e protegendo as suas famílias. Também te agradecemos por esses dízimos colocados aqui, Senhor. Que seja tudo para a honra da Tua glória. Em nome de Jesus que eu lhe peço e agradeço. Amém, Senhor. Quero agradecer a todos que nos visitam, sejam todos bem-vindos, bem-vindas.
Agradecer a todos que nos assistem pela internet, pela página da nossa igreja, que Deus abençoe também todos que nos assistem online, né? Falando em online, a igreja está investindo, temos uma nova rede de dados, rede de internet, temos um notebook novo para transmissão, compraremos ainda uma boa câmera, uma placa de transmissão, etc, etc, iluminação e assim vai. Então nós precisamos de duas coisas. Primeiro, que você seja fiel nos seus dízimos e ofertas. Equipamento de áudio e vídeo é muito caro, é absurdamente caro. Estamos falando de coisas que não são profissionais. Estamos falando de áudio e câmeras amadoras, mas que fazem um bom serviço. Profissional, aí, uma câmera profissional pode custar até 60 mil reais e não é a melhor do mundo, tá? Então, dentro da nossa realidade, mesmo assim, é caro. Uma câmera para iniciar é em torno de 5 mil reais. Então, seja fiel nos seus dízimos e ofertas. A gente quer reinvestir, quer melhorar, já estamos investindo. E precisamos de gente para ajudar nesse ministério de tecnologia, né? Vamos inventar mais um ministério aí, mais uma função. Então, a gente precisa de gente para ajudar no som, na transmissão e preparo dos slides, e agora também nessa questão de filmagem. A gente deve usar mais que uma câmera daqui a algum tempo, então vai ter que ter uma questão de corte, e precisamos de ajuda. Então, se você se interessa, no mínimo em aprender, para poder nos ajudar também nessa questão aí de mídia, questão digital, procure a minha esposa Aline. A Aline é aquela que estava dançando no hino. Eu nunca vi cantar hino e dançar, isso é inédito, né? Mas é animada, é animada. Então procure a Aline, procure o Fabrício, me procure, enfim. E dê o seu nome para apoiar a gente nesse novo desafio, né? De transmitir os nossos cultos online, daqui a um tempo em várias plataformas, a gente quer colocar no Face, no YouTube, etc. Mas não adianta a gente ter o equipamento de ponta e não ter quem opere. Então precisamos de gente para apoiar. Bom, nós havíamos no início dos cultos deixado o gasofilácio ali à porta, né, para que você fizesse as suas ofertas na entrada e na saída. Devido ao número que nós temos tendo pequeno de irmãos, sem aglomeração, voltamos à nossa prática comum de durante as canções, tá? Só para ficar avisado, voltaremos àquela prática antiga, visto que temos tendo um número dentro do cabível, sem aglomeração, etc. Cada dia de Natal. O que é cada dia? Cada dia é um devocionário que a igreja tem, que ele tem uma mensagem por dia. E o de dezembro costuma ser bem especial. A nossa irmã Priscila, que é a esposa do Fabrício, esse nosso irmão que estava tocando bateria aqui, ela é agente do cada dia aqui da igreja. E o que ela faz? Ela tem um desconto que ela repassa esse desconto, que ela só quer que as pessoas tenham. É bem baratinho, tá? Um cada dia é bem barato. Eu nem sei quanto está a unidade, mas eu acho que não chega a R$5 a unidade do cada dia. Então, se você tem interesse em ser assinante do cada dia, ou comprar cada dia de Natal para sua família, ou para dar de presente, então às vezes você dá o cartão de Natal, você quer dar um cada dia, que são 31 mensagens, né, especiais de Natal. Procure, de repente, dar o nome para o Fabrício, né? Daí ele passa para a Priscila, que é a esposa dele, e ela então faz contato contigo por WhatsApp, por telefone. Então, só lembrando, cada dia de Natal. É um presentaço. Em vez de você dar o cartão de Natal, ele é todo bonito, estilizado, coisa chique. Cada dia de Natal. Sobre os nossos cultos presenciais, continuamos aos sábados, às 19 horas, o encontro com jovens. No domingo, às 9 e às 19, o nosso culto, são cultos iguais. Alguma alteração na música, né? Estamos com um número reduzido de participantes aqui da equipe de canções, sempre duplas, enfim. Então, as músicas têm uma variação, mas a liturgia, a mensagem, com pouquíssima variação, são 2 cultos iguais. Terças e quintas, temos a nossa live, a nossa transmissão ao vivo, pela página no Facebook, também com estudo e louvor. Estamos estudando o livro de Atos, já passamos da metade agora, estamos no capítulo 15 de Atos. Fique atento, né, à nossa página, aos nossos grupos. Se você ainda não está inserido nos grupos da igreja, pode deixar depois seu telefone para a gente inserir você nos grupos, né? Enfim, para ficar antenado aí nas nossas programações. Se você nos visita também, quiser deixar o teu telefone ali, o teu contato, para que faça contato contigo depois, enfim, pode deixar o nosso diácono Osni, está bem à porta, sentado ali,
com uma camisa laranja, né, muito bem sinalizado, diácono Osni. Você só deixar o seu nome, o seu telefone, para a gente poder fazer contato contigo posteriormente. Tá? Então são os nossos avisos para não ficarmos desinformados. Para nossa meditação, vamos ler o texto que está em Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Versículos de 22 até o 33. Mateus 14, versículos de 22 ao 33. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 14, de 22 a 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Então, caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Oremos. Pai, agora que vamos meditar na Tua palavra, prepara o nosso coração para que aprendamos de Ti. Quanto a mim, ó Deus, coloco nas Tuas mãos para ser mero instrumento Teu, pois importa que seja ouvida a Tua voz e não a minha. Espírito Santo, capacita cada irmão e cada irmã a compreender a Tua palavra, para que sejamos todos alimentados e edificados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Ao estudar esse texto e preparar esse sermão, não posso deixar de agradecer a alguns amigos pastores que eu compartilhei, depois pediram para enviar o link, né? Pastor Elton, pastor Kleber, pastor Mauro, pastor José Roberto, foi meu professor no seminário, pedi ajuda para que pudesse enriquecer o texto. Então, se não ficar muito bom, é culpa desse pessoal aí, não é culpa minha não. Mas brincadeiras à parte, falei que iria agradecê-los, mas foi uma experiência muito bacana, essa construção de um sermão com os amigos. Bom, é um texto que fala de tempestade, uma tempestade aqui que aconteceu no lago da Galileia, no mar de Tiberíades, ou ainda lago de Genezaré, enfim. E falando em tempestade, não é fato que nós enfrentamos nas nossas vidas alguns momentos turbulentos que nós chamamos de tempestade. Então se tornou meio pejorativo o termo para se falar em dificuldade. Olha, enfrentei uma tempestade, que temporal que veio. No caso dos discípulos aqui, uma tempestade mesmo, um temporal de fato os acometeu no grande lago, que ainda existe lá na Palestina. Bom, mas vamos pensar um pouco sobre o que esse texto nos diz. O capítulo 14 é bem agitado para Jesus.
inicia-se com Jesus tomando conhecimento da morte de João Batista e de que o rei Herodes Antipas, que não era rei, era um tetrarca, né, um governador que governava a quarta parte de um reino ali na Palestina, querendo saber quem era Jesus. Antipas estava tão preocupado com Jesus que pensou que o Cristo, Jesus, poderia ser o João Batista ressuscitado, porque ele havia mandado decapitar João Batista. E Jesus se retira, porque ele não quer ter papo com Herodes naquele momento. E nesse retirar-se, ele vai para um lugar deserto, mas não deserto separado, vai para o deserto mesmo. E lá tem a multiplicação de pães e peixes, quando com 5 pães e 2 peixinhos, ele alimenta mais de 30.000 pessoas. E por fim, no final da tarde, já escurecendo, Jesus quer se retirar para orar sozinho. Ele quer ter um tempo a sós com o Pai. E depois, já alta madrugada, os discípulos estão atravessando o lago da Galileia, né? Ou o mar de Tiberíades, enfim, não é mar, é um lago de água doce, porém bem grande. Na sua parte mais extensa, ele tem 19 quilômetros por 13, né? Então, um lago navegável, profundo e etc. E Jesus manda os seus discípulos irem para o outro lado, para irem para o lado, para as cidades que eram habitadas mais por gentios, por estrangeiros. Mas no meio do caminho algo acontece. Uma grande tempestade assola o barco. E o texto vai dizer que o barco já estava a muitos estádios da terra. Um estádio romano tinha cerca de 185 metros, então uma medida romana. Então ele estava distante. Muitos estádios, então pode dizer que ele estava a mais de 1 quilômetro, no mínimo, de distância da terra. Vamos pensar que ele estava no meio do lago, estava bem distante. E Jesus vai ter com seus discípulos, ele vai encontrá-los, mas Jesus não tem barco para ir, então ele vai andando sobre as águas. E o texto vai dizer que ele vai na 4ª vigília da noite. 4ª vigília da noite entre 3 e 6 da manhã. Então a madrugada antiga era dividida nessa época em 4 vigílias, né? E a 4ª era a última vigília da noite, que ia entre 3 e 6 da manhã. Então é madrugada e Jesus vai ao encontro dos seus discípulos numa situação extrema. Vamos lembrar que entre os apóstolos haviam pescadores, que inclusive conheciam este lago desde a sua infância. Para eles estarem tão apavorados, não era qualquer vento contrário, não era qualquer chuvinha. As tempestades que se dão ali, geralmente dá um fenômeno de vento, por haver uma região montanhosa próxima ao lago, como que se fizesse uma barreira, o vento fica preso e dá um refluxo de vento ali, uma refração de vento. Então, realmente, quando fala em onda, apesar de trazer essa ideia de mar, se bem que mar aqui tem uma denotação mais literária do que literal, não era brincadeira. A tempestade no lago ali era tão feia quanto realmente um mar agitado. E Jesus vai andando sobre as águas para encontrar. Os discípulos estão tão atemorizados, imaginando que iriam naufragar, que a vida deles estava em risco, que não poderiam ser salvos, que os olhos ficam desfocados. Eles veem Jesus, mas pensam que é um fantasma e ficam com mais medo ainda. Interessante como a tempestade na vida tem o poder de desfocar a nossa vista, e muitas vezes nem Jesus nós reconhecemos. E diante deste quadro, Jesus se identifica, eles apavorados, gritando: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." O versículo 27 é muito importante para esse texto. Quando Jesus se identifica como sou eu, e poderia inverter o pronome aí, dizer eu sou, Jesus está reivindicando a si, identificando-se como eu sou, mostrando a sua natureza divina. Por quê? Lá no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 3, quando Moisés está conversando com Deus ali na sarça, no espinheiro que tinha fogo, mas não se queimava, uma das perguntas que Moisés faz para Deus é: mas em nome de qual Deus que eu vou lá falar para o Egito? Quem é o Senhor? Eu imagino que Deus, como é que Deus vai se definir para um ser humano, né? Acho que Deus, foi a primeira vez que Deus deu uma coçadinha na cabeça. Bom, Moisés, diga que eu sou lhe enviou, eu sou o que sou.
E daí vem o termo hebraico para o nome sagrado de Deus, Yahvé. Alguns fazem a transliteração como Jeová, é indiferente, né? Mas eram 4 consoantes, né? YH, WH, forma o nome Yahvé, que quer dizer eu sou. Há uma tradução antiga do Antigo Testamento em grego, chamada Septuaginta. E todas as vezes que ela vai se referir ao nome de Deus, ela usa o termo eu sou, ego eimi. Nenhum judeu em sã consciência, ao referir a si mesmo, falaria eu sou, temendo usar o nome de Deus em vão, porque só o Senhor é eu sou. Aliás, eles usavam Adonai, eles nem falavam Yahvé, nem falavam eu sou, de tanto medo e reverência. E Jesus agora vem, e Jesus não precisava falar ego eimi, tá? Questão grega aqui, da sintaxe, enfim, da gramática, não havia necessidade. Poderia falar só eu sou, eimi, mas ele faz de propósito, eu sou. E numa circunstância extrema, ele está andando sobre as águas. Ele está andando sobre as águas. Ao dizer eu sou, Jesus também afirma nesse texto a sua divindade. E os próprios discípulos reconhecem isso quando eles o adoram. Quando, é o versículo 33, fala, o adoram dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. O judeu não ia se prostrar diante de um homem, diante de um profeta, diante de um líder. Então é um texto que, acima de tudo, também aponta o Cristo Deus, o Jesus divino. E isso fica evidente também quando ele dá ordem à natureza. Para os judeus, o Messias que viria, o esperado de Deus, o ungido de Deus, faria alguns sinais. Teria autoridade sobre os demônios, teria o poder de curar as pessoas, de ressuscitar mortos, e também teria autoridade sobre a natureza. Ele operaria algum milagre que mexeria com esta coisa natural. E Cristo vai para além disso. São sinais do Antigo Testamento. Elias, Eliseu, os profetas tiveram, né, esse contato milagroso com a natureza, com curas, até com ressurreição de mortos. Ou seja, trazia esses sinais para mostrar que ele era um Messias. Mas geralmente essas operações de milagres que nós tínhamos no Antigo Testamento, sempre o profeta deixava bem claro que aquilo era em nome de Deus, ou que o poder era de Deus, que não era algo dele, né, ele era apenas um instrumento. Veja que Cristo aqui, ao dar ordem, ao ordenar o vento, ele não pede autorização, ele simplesmente dá a ordem. Então, mais do que um profeta, mais do que o Messias que eles esperavam, Jesus aqui revela a sua natureza divina, quando ele tem autoridade sobre a natureza. Ele dá ordem às águas, dá ordem ao vento, e a coisa cessa. Água tumultuada, mar tumultuado, e Mateus, é óbvio que o autor do Evangelho de Mateus sabia que o lago era um lago de água doce, e ele sabia que aquilo não era mar. Mas por que ele usa o termo mar? A ideia não é literal, é literária, porque mar agitado, mar revolto, na literatura do Antigo Oriente, estava ligado ao caos. Não só na literatura judaica, egípcia, caldeia, sumérica, babilônica, etc. Sempre que se falava em mar agitado, em água agitada, principalmente essa ideia de mar, e a mar conturbado era a ideia de caos, de dificuldade, de problema, de tribulação e etc. Então ele propositadamente usa o termo mar. E vamos para além. Lá em Gênesis havia um mar sem fim, é uma situação de caos, mas diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E isso é dizendo que Deus também tem controle sobre o caos. E agora nós temos o Cristo sobre as águas tumultuadas, que também dá ordem, ou seja, Deus é aquele que estabelece ordem ao caos. É o texto que mostra a divindade de Jesus. Bom, esse é o texto que nós temos. Mas vamos fazer uma volta histórica aqui. Como será que a comunidade que leu esse texto antes de nós estava vivendo? Porque antes de nós lermos esse texto, ele foi endereçado para uma comunidade, para um grupo de cristãos por volta de 80, 90 depois de Cristo. Vamos pensar como estava esta igreja que leu esse texto primeiramente. Era uma comunidade sofredora, provavelmente situada na antiga cidade de Antioquia da Síria. Era uma cidade importante ali da região da Palestina,
que era a sede do governo romano para toda a Judéia, Pérea, Palestina e etc. Era uma cidade muito importante, uma cidade grande, uma cidade que tinha um papel central ali, comercial e etc. Bom, o que estava acontecendo nesta cidade com a comunidade cristã de Mateus, vamos ver, comunidade de Mateus, é reflexo de algo que aconteceu 10 anos antes de 80. No ano 70 depois de Cristo, Roma invade Jerusalém. Por quê? Um grupo de judeus resolve fazer uma guerra, um motim contra o Império Romano. Nesta época, o Império Romano dominava todo o mundo conhecido. Então, o Império Romano era o império que tinha domínio sobre o mundo. Ele subjugava tribos e nações e cidades e impunha o seu governo. E os judeus fazem uma rebelião, criam milícias e começam a combater os soldados romanos ali. O que leva o imperador à época a enviar 2 generais para fazer um cerco em Jerusalém, Tito pai e Tito filho. E ambos fazem um cerco, e depois de quase 3 anos de guerra, eles vencem, né? Foi uma guerra estratégica. Roma praticamente não usou poderio militar. Eles desviaram fluxos de água que abasteciam Jerusalém, não deixavam entrar alimento e trancaram as fronteiras. A hora que começou a faltar água, faltar comida, que as pessoas começaram a ficar doentes e não tinham como sair, a hora que eles invadem Israel, eles quase não têm que lutar com ninguém. Já há muitos mortos, o povo está exausto. Mas nesse ínterim, o Tito pai se torna imperador de Roma. E ele não gostava de judeu. Ele vai, destrói o templo de Jerusalém e expulsa os judeus de Jerusalém. Agora vocês não vão mais morar aqui. Isso aconteceu no ano 70. Os líderes cristãos, veja, a igreja cristã já estava acontecendo nessa época. Ela já tinha quase 40 anos ali que estava acontecendo a igreja cristã. Os líderes cristãos interpretaram essa invasão de Roma a Jerusalém como uma punição divina pelos líderes judeus terem rejeitado Jesus. Fala, vocês rejeitaram Jesus, então isso é uma punição. E a liderança da igreja cristã disseminava essa ideia. Os judeus ficaram com muito mais raiva que já tinham dos cristãos, porque os líderes judeus diziam o contrário. Por causa dessa seita dos nazarenos, vocês idolatrarem esse Jesus, vocês abandonarem a lei de Moisés, o Senhor enviou Roma para nos castigar. Então veja, havia uma indisposição muito grande. E esse judaísmo aqui, que é expulso e começa a se restabelecer nas cidades, ele é muito mais radical que o judaísmo daqui dos tempos de Jesus, chamado judaísmo formativo. E eles, em Antioquia da Síria, por causa desse embate com os cristãos, eles prosperam nessa cidade, os judeus, esse judaísmo formativo. E eles passam a perseguir os cristãos. De que maneira? Primeiro, diziam que eles eram amotinadores e queriam derrubar o imperador. E usavam um artifício bem malandrinho. A comunidade cristã falava que o Senhor era Jesus. A confissão de fé mais antiga da igreja. Jesus é o Senhor. E o termo Senhor, o termo grego Senhor, Kyrios, era empregado nessa época só para o imperador romano. O imperador romano que era o Kyrios, ele que era o Senhor. Aí quando chamavam um cristão para depor lá numa audiência, quem que é o Senhor? Jesus ou o imperador? Fala, Jesus. Então eles diziam isso e insurgiam as lideranças das cidades contra os cristãos. Uma das penas que eram impostas aos cristãos era o confisco de bens. As autoridades vinham e confiscavam os bens, casa, propriedades, animais, etc. Então ficavam sem dinheiro. Quando não muito, entregavam para serem mortos ou mesmo para serem escravos. O que os judeus faziam? Eles amotinavam o povo, de fato apedrejavam, faziam linchamentos, mas denunciavam e colocavam a cidade toda e as lideranças contra os cristãos. Imagine o tamanho da crise que estabeleceu-se nessa comunidade de Mateus. Esse era o contexto vivencial da comunidade de Mateus. Era isso que eles estavam vivendo. Era uma igreja sofredora. Uma igreja que tinha que ser persistente, mas sofredora, passando por uma perseguição e por uma tribulação muito grande. Ao ler um texto como esse, que foi endereçado originalmente para eles, não faz um sentido maior agora, se você se colocar no lugar deles e ler um texto desse, eles vão se identificar com muitas coisas assim. Também estamos vivendo um momento de caos, também estamos vivendo uma tempestade,
Também estamos vivendo uma situação que a nossa vida parece que vai acabar a qualquer momento. E acabava mesmo. Muitos cristãos eram mortos nessas perseguições. Isso gera uma instabilidade na igreja. A tribulação traz para a igreja, e a igreja de Mateus, uma fé vacilante. Uma fé instável. Uma fé, não vou dizer fé fraca, porque eu nunca vi alguém que tem fé forte, né? Eu vou dizer uma fé vacilante, uma fé instável. A tribulação gera isso. A tal ponto deles não conseguirem enxergar Jesus, estão tão desfocados e tão focados na tribulação, que quando Jesus se aproxima, tem que acalmá-los. A tribulação faz com que até o nosso olhar fique desfocado, e às vezes não reconhecemos Cristo presente no caos ali conosco. O símbolo do barco é interessante também, né? Eles estão desesperados, achando que iam morrer. É a fé da igreja, que é tipificado também em Pedro. Pedro tipifica a fé desta igreja. Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa eu tomar uma atitude, deixa eu sair do barco. Ele dá 2 passos e afunda. E, Senhor, salva-me. E Jesus prontamente salva. É interessante, né? Era uma igreja que, ao observar esse texto, tinha que refletir. A tribulação gerou em nós uma falta de fé. Uma fé vacilante, uma fé instável, ou fé nenhuma, vamos pensar por essa situação. Mas o que admira nesse texto não é a falta de fé, nem a situação caótica, mas é o Cristo presente, que vai ao encontro na tempestade daquela comunidade sofredora. E mais, que demonstra o seu poderio quanto Messias. Eu sou o Messias, e mais do que isso, eu sou Deus. É o Cristo divino presente, que estabelece a ordem ao caos, que dá ordem até à natureza. Esta é uma mensagem de conforto e consolo para a comunidade sofredora. Então, a comunidade que leu esse texto antes de nós, recebeu a partir de Mateus e em vários outros textos, né? Veja, é um evangelho todo, são 28 capítulos, lidando com aquela circunstância. Mas isso aqui é um alívio para eles. Imagine essas pessoas sofrendo, lendo esse texto. Fala, mas Jesus está presente conosco e vai nos salvar, não vai deixar que essa tempestade nos mate. Confiança, fé e etc. Da mesma maneira que a comunidade antiga, há quase 2000 anos atrás, leu esse texto antes de nós também lemos esse texto hoje. E eu faço uma pergunta: como esse texto fala conosco hoje? Como esse texto também nos traz algo para hoje? Bom, estamos vivendo novamente uma situação caótica, de coronavírus, de instabilidade financeira, sem contar os problemas que nós já tínhamos antes. Então, o corona é mais um problema, a questão financeira é mais um problema, a insegurança no trabalho é mais um problema, pessoas que perderam entes queridos, enfim, é uma situação caótica, alguns em maior intensidade, outros em menor intensidade, enfim, nós não sabemos como essa pandemia afetou cada um, mas é óbvio que muitos podem se identificar com esses discípulos também. Estou com meu barco, no meio de uma tempestade, achando que eu vou afundar, achando que eu vou morrer. E o texto nos convida a esta reflexão, e mais do que isso, a não negar a tempestade que acontece. Mesmo estando Cristo presente, às vezes os ventos são contrários, tribulação, caos e etc. Mas, assim como foi consolo para o passado, é consolo para nós ainda hoje, porque Jesus vem ao nosso encontro na tempestade. Ainda que a nossa fé seja vacilante, como estava desta igreja, ainda que os nossos olhos sejam desfocados, a gente nem enxergue Cristo com clareza no momento de angústia, isso é comum. Cristo está presente. Ainda que a gente tente tomar uma atitude, e a atitude nossa é afundar igual uma âncora, Cristo está presente, estendendo a mão e nos trazendo novamente à superfície. Ou seja, é um texto que nos traz consolo e conforto em meio ao caos. É o Cristo presente, é o Cristo que nos convida a lembrar e a refletir que Ele sempre está conosco. Este texto atinge-nos hoje e faz com que a gente pense que nunca estamos sós. O barco está quase afundando, mas Cristo está presente. Eu acho que esse texto deve gerar em nós também um âmbito de humildade. Eu fiz essa ilustração de manhã, eu acho ela muito pertinente.
Às vezes em velório, a gente fala tanta coisa infeliz para quem está ali enlutado, né? A gente fala assim, não chora não. Ou senão a gente chega todo valente assim, ó morte, onde está a morte, a tua vitória? Olha, está na glória, irmão, a gente tem que celebrar. E eu imagino que a pessoa que está ali chorando pela mãe, se não pelo filho que morreu, deve pensar, olha, você está falando isso porque não é a sua mãe que está ali no caixão, não é o seu filho, né? Eu penso que em velório a melhor coisa é a gente dar os sentimentos nossos, sentar ali do lado da pessoa, ser solidário, enfim, né? A gente tem umas posturas assim, eu sei que é de boa vontade, mas não agrega. É a mesma coisa que no momento de tribulação e angústia, a gente querer obrigar a pessoa, não, mas Jesus te salvou, meu irmão, você tem que ficar feliz. Meu, quem é que fica feliz com angústia, com dor, com sofrimento, com tribulação? É a ditadura da alegria, né? Você tem que estar alegre a qualquer custo. Não, veja, a igreja aqui está vacilante, apesar de Jesus denunciar em Pedro, homem de pequena fé. Eu acho que o pequeno aqui foi até um elogio, né? Ele falou, homem que não tem fé nenhuma, né? Se botar um microscópio ali é capaz que não enxerga a fé ainda que a igreja tinha. Mas o texto não está sendo puxão de orelha pela falta de fé. Pelo contrário, a ênfase é no Cristo que salva a igreja vacilante. A igreja que tem fé, que quando está passando por tribulação, fica também desesperada. Agora nós vamos morrer tudo aqui afogado. Então, além de tudo, é um texto que nos ensina a ter humildade ao lidar com as pessoas. Você pode trazer palavras de ânimo, mas assim, é muito injusto a gente dizer para a pessoa que está passando por uma tribulação, não esquenta a cabeça. Fala, não é você que está devendo 70 mil para o agiota. Então, é muito fácil para a gente que não está passando por um problema, dizer àquela pessoa, é você que não vai fazer aquela cirurgia de altíssimo risco. Então, o melhor a fazer é a gente orar com as pessoas e apresentar esse Cristo. Falar, meu irmão, minha irmã, a gente é humano, a gente é carne e osso. A gente sofre, a gente se desespera, a gente afunda mesmo. Mas Cristo está com um braço estendido para nos levantar. E talvez essa seja a mais importante mensagem desse texto para cada um de nós. Não sei o que você está vivendo, não sei qual é a tua tempestade, mas Cristo é o mesmo, aqui no texto, que foi na comunidade lá de Mateus, e que é para a gente aqui na Igreja Presbiteriana de Blumenau, o Cristo que vem ao nosso encontro na tempestade. Nós vamos ouvir mais uma canção, e essa canção será a nossa oração. Amém, irmãos, vamos nos colocar em pé. Que belíssima palavra que a gente teve com o pastor, que a gente possa estar colocando isso em prática. E como diz essa canção, né, teu amor não falha, nada vai nos separar do teu amor, né, nada vai nos abalar. O amor de Cristo nunca falha. Que a gente possa estar ciente disso, né, e que a gente possa estar trazendo para a nossa vida. Não sei o que você está passando, né, referente à pandemia, à sua família, mas como diz a letra, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Que a gente possa estar refletindo sobre essa letra, sobre essa canção e sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, sua graça me derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer.
força vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, eu sei que me amas. Teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, e eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Recebei a bênção. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente, aqueles que nos assistem pela internet e espalhados sobre a face da terra, para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos e a todas. Uma boa semana.